Namoras, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas. Hoje vai ser esse paninho que a gente vai estar pintando junto. Esse risco aqui é da apostila de número 12. Se você não adquiriu, adquira a apostila por R$ 35,00 com 8 riscos, tá? Em PDF, tamanho real. Não vai guia de cor, mas eu trago para vocês o passo a passo aqui bem detalhado de como está pintando todos os riscos dessa apostila. O tema é fazenda. Se você gosta de trazer essa memória afetiva para as suas pinturas, entre em contato comigo no telefone que está aqui na tela, adquira a sua apostila e venha pintar comigo. Então, vamos pintar juntas mais esse lindo projeto? Vamos começar a pintar. Então, aqui eu tenho um pouco de clareador e o cinza chumbo, tá? O cinza chumbo, gente, ele é um tom muito escuro. Quem não quiser trabalhar com ele como fundo, pode estar usando um outro tom mais claro, tá bom? Então, eu vou fazer uma misturinha aqui, ó, do cinza chumbo, ó, com esse clareador aqui, pra ele ficar bem mais suave. Esse aqui vai ser a parte de trás da panela, tá? Pouca tinta, vou colocar aqui do lado, tá? Pra gente começar a trabalhar. E aqui, ó, nessa parte, esses espaços que tem por trás da panela, vai ficar com esse tom mais escurinho mesmo, ó. Mesmo ali eu colocando o clareador, se vocês perceberem, ainda fica escuro, tá? Então, na hora de fazer a misturinha ali, ó, se não tiver com vontade de usar esse tom escuro, pode usar um tom mais claro para facilitar para vocês, tá? Eu vou vir preenchendo esses pequenos espaços aqui, trabalhar com pincel menor. Aqui eu comecei a fazer com pincel maior, mas já vi que eu não consigo trabalhar aqui. Por quê? Porque o espaço é pequeno, acaba atrapalhando e colocando tinta em locais onde eu não desejo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu limpar, que meu pincel tá com muita tinta. E bem na borda, ó, eu deixo bem suave, tá? Pego mais um pouquinho dessa misturinha, vem na parte de cima, adiciono. Ó. Pra mim trabalhar esse fundo aqui. Então, dessa forma, você vai repetir aqui, ó, em todo o fundo, tá? Observar os pontinhos que tem entre os elementos. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, pequenos espaços. Então, esses espaços a gente vai utilizar um pincelzinho menor. Pode usar aqui, ó, um pouquinho do pituar, se você gostar. Eu, particularmente, gosto de trabalhar assim com fundo, um pincelzinho chato mesmo, tá? Mas eu vou providenciar aí um pincel pituar, porque os meus não estão muito bons. E assim a gente vai espalhando aqui esse fundo. Eu gosto do fundo um pouquinho mais manchado, como se fosse uma tela de um quadro. Mas tem gente que prefere a pintura bem lisinha mesmo. Eu já gosto de pôr um pouco de textura, porque na minha opinião, quando a pintura ela tá muito perfeita, muito lisinha, fica parecendo que foi uma máquina que fez, tá? E aí eu não gosto muito, mas esse é um gosto pessoal meu. Cada pessoa tem uma forma de fazer as coisas. E aí você vai ver a forma que você gosta do seu trabalho, tá? E vai colocar a sua identidade, mesmo usando um projeto meu. É assim que a gente desenvolve a nossa pintura, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, pequenas quantidades de tinta, movimento circular, e eu venho fazendo todo esse canto aqui, tá? Observe os espaços que tem entre os elementos. No próprio risco, assim, vai facilitar o seu aprendizado, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, essa lateral da folha. Observe que eu não puxo muito, eu não faço aquele fundo muito estendido, muito puxado. Ó, venho aqui entre essas duas folhas, coloco um pouquinho também, ó. E aqui a gente vai estar colocando aquelas folhinhas fantasmas que eu gosto de usar para dar acabamento no meu trabalho, tá? Então, desse lado aqui, a gente vai trabalhar agora com um pincelzinho menor para fazer o preenchimento desses pequenos espaços que fica aí no cantinho, tá? Aqui, ó.
Peguei o pincelzinho. Aqui eu tô usando o 441 da Condor. Esse aqui é o número 2. Eu tenho gostado bastante de trabalhar com esse pincel aqui também, tá? Eu comprei pra fazer um teste. E gostei. Então, vou pegando tinta no cantinho do pincel e eu venho naqueles espaços fazendo todo o preenchimento, tá? Essas partes pequenas, entre os elementos, elas vão ficar mais escuras, por quê? Porque elas estão recebendo menos incidência de luz, então é comum que elas fiquem mais escuro. E quando vai se afastando para a lateral, a cor ela vai ficando mais suave, tá? Então, vocês podem usar isso para ajudar vocês a identificar os pontos que vai ficar mais escuro, tá? Como a luz, ela tá vindo e ela não entra com tanta intensidade nessas partes pequenas que está aqui, elas ficam mais escuro. É só você lembrar como se estivesse entrando o sol pela janela, né? Então, as partes mais distantes da janela não vai receber tanta incidência de luz. Tá? Aqui próximo do milho. Agora, a gente vai fazer na outra lateral aqui, tá? Então, essa parte aqui já tá pronta, a gente vai pro outro lado. Como eu já estou com um pincel pequeno, eu já vou aproveitar para preencher os pequenos espaços aqui, ó. Ó, aqui abaixo dessa alça. Eu tenho deixado as cores que eu tô utilizando na descrição do vídeo, tá? Quem quiser anotar, aí pode anotar atrás do próprio risco, assim vocês não vão perder as cores que eu utilizei. Tá na descrição desse vídeo, tá? Vou estar fazendo também uma playlist, como eu sempre faço para cada apostila, que vai facilitar vocês encontrarem aí, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar só um pouquinho aqui nessa lateral, vou trocar de pincel. Já vou pegar um pincel maior, porque esse menorzinho eu não consigo esfumar, ó. Não consigo espalhar aqui a tinta. Ó. Um pouquinho de clareador pra ajudar, tá? Eu não tenho o hábito, gente, de usar muito clareador, tá? Tenho usado agora um pouquinho mais, mas eu uso principalmente na parte do fundo aqui, ó. Tá? Nessa parte de baixo aqui também vou colocar uma sujeirinha. Esfumo bem, ó. A teoria do fundo é o seguinte, gente. Quando ele tá aqui, ó, vamos supor que nesse canto, nesse cantinho, ele tem que ficar com a cor mais escura. E a partir daqui, ele vai se afastando dessa sombra, né? Por quê? Porque tá entrando na incidência de luz. Nesse ponto aqui, vem entrando a claridade, então tem que terminar suave aqui. Então, você vem com a tinta no canto do pincel, deposita aqui no local e vai puxando pra fora, ó. Até essa tinta se acabar do seu pincel, tá? Se você colocar muita tinta, você vai acabar fazendo um fundo muito extenso, o que não é necessário. Por isso eu sempre falo, para fundo, pega a tinta bem no cantinho do pincel, pequena quantidade, deposita e vai esfumando. Como você pegou pouca tinta, essa tinta ela não vai ficar muito larga, o fundo não vai ficar muito largo, tá bom? Então, essa parte do fundo aqui, ela é bem básica. Agora, a gente vai fazer a parte do chão. O que é o chão? É onde o objeto está apoiado. Então, é essa parte de baixo aqui, que eu poderia, por exemplo, estar fazendo uma mesa, se eu quisesse, ou também uma toalha, como eu gosto muito de fazer aquelas toalhas brancas, tá bom? Ó, no meu pratinho eu coloquei camurça, tá? Essa sobrinha que sobrou aqui, a gente vai usar ela também, não tem problema nenhum, ó. Peguei um pituazinho aqui, esse aqui é o Castelo, número 0. A referência desse pincel é C558, tá bom?
E eu comprei com a Flavinha Artesã, que é a loja onde eu compro os meus pincéis, que é parceira aqui do nosso canal. Vamos trabalhar essa parte de baixo agora aqui, ó. Tá? É importante, se você quiser tá colocando uma fita crepe aqui, ó, para delimitar o espaço, também vai facilitar muito para vocês. Ó, eu tô sem a fita crepe, então vou usar esse stencil aqui, mas eu vou usar só essa bordinha aqui, quase como uma fita crepe, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou tirar essa presilha que tá segurando aqui, ó, posiciono o stencil onde eu quero, tá? Tiro o excesso de tinta do meu pincel e venho, ó, com o movimento circular, metade em cima do stencil e metade em cima do tecido aqui, ó, só pra mim conseguir aqui, ó, tá? Uso um pouquinho do diluente, ou do clareador, ou da misturinha que eu ensinei pra vocês, pra deixar esse tecido levemente úmido, facilitando que ele entre aqui na trama do tecido, tá? Então, dessa forma aqui, você vai fazer do outro lado, é só posicionar, ó. E eu vou ter aí a minha linha reta dividindo o fundo, que é essa parte de cima, do chão, que é a parte de baixo, onde fica apoiado, certo? Então, vamos continuar. Vamos pegar aqui, ó, bem abaixo aqui desta folha, um pouquinho do clareador. Estou usando a cor Camuça, que é um tonzinho claro. Tá? E o segredo da parte aqui do chão é você sempre imaginar que o objeto está apoiado. Então, você vai dar as pinceladas sempre na horizontal, tá? Na linha do horizonte. Desta forma, você já consegue deixar com a aparência desta, né, sentido chão, ó. Trabalho aqui puxando pra fora um pouquinho. Tenho colocado pouca tinta. E os cantinhos eu vou fazer com pincel chato, por quê? O pituá, por ele ser redondo, eu não consigo chegar em certos cantinhos, não é? Ó, na borda aqui, eu sempre pego mais clareador pra deixar ele mais suave possível. Venho trabalhando abaixo aqui, ó. Tá? Pode pegar aí um pouquinho do cinza também, vai dar uma tonalidade um pouquinho diferente. E aqui você vem trabalhando com o movimento circular, sempre no sentido horizontal. Ó, eu tenho que continuar seguindo na direção aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pegar aqui, esse pincel tá um pouco largo, vou pegar o Coldor 421 mesmo, e venho já com a tinta pura, tá? O Camuça puro, ó. Pra mim realçar alguns pontos onde o pincel não chega, ó. Tá? Vou trabalhar com sépia aqui também pra dar profundidade, pra dar sombra. Meu sépia, ele tá muito líquido e eu ainda não comprei outro. Eu tô com dois aqui, mas todos os dois estão bem líquidos, estão no finzinho, ó. E aqui, ó, eu vou prestar atenção no meu desenho. Como prestar atenção? Se essa folha tá caída aqui, ó, naturalmente vai ficar uma sombra nessa parte de baixo aqui, ó. Eu venho, então, e coloco essa sombra com sépia, ó, pouca quantidade de tinta. Aqui, ó, puxo assim, ó, bem delicadamente pra lá, pra não ter uma marcação muito forte. Com a tinta no cantinho do pincel, eu venho aqui, ó. Eu chamo de vezinho esses cantinhos que tem. Que são cantinhos que naturalmente fica com um pouquinho mais de sombra, ó. Essa pétala também está apoiada, não está? Então, eu venho aqui, adiciono e puxo na horizontal, ó.
Nesse cantinho aqui também, ó. Abaixo. E aqui abaixo do pezinho, né? Ele precisa de um apoio aqui, ó. Depois, se você achar necessário, depois você pode voltar e retocar, tá? O retoque é importante para você conseguir um trabalho com bom acabamento. Depois você volta e observa, tá? Então, a gente vai continuar aqui agora do outro lado. Se quiser, pode vir aqui também, ó, na lateral da folha, ó. E acrescentar um pouquinho. Sempre lembrando, na hora de fazer o fundo, a sua tinta ela não pode estar muito grossa. Se você tiver condições de usar diluente, clareador, qualquer misturinha, vai te auxiliar muito. Pegar pequenas porções de tinta também vai te ajudar a não deixar um fundo muito grosseiro, tá? E trabalhar com calma, que você vai estar conseguindo repetir. Agora, a gente vai para o outro lado, pra gente começar a fazer as folhas, tá? Voltamos com o pituar, vou lá pegar aqui a misturinha aqui, ó, pra me continuar aqui com o movimento circular aqui, ó. Entrei aqui nesse cantinho, adicionei, venho descarregando toda a tinta do pincel e puxo para horizontal. Espalho bem para a borda ficar bem uniforme. Bem suave. E aqui eu vou voltar com aquele stencil novamente, tá? De preferência medindo na mesma altura. Por isso que às vezes a fita crepe é bacana, porque ela acaba pegando na mesma altura, tá? Prontinho. Agora, a gente vai trocar de pincel, né? Vamos aqui com camurça. Preencher os espaços em que não conseguimos com o pincel pituar. E aí, a gente já vai entrar com o sépia pra dar as sombras aqui, tá? Então, ó, canso do pincel um pouquinho do sépia. O meu sépia, como eu já falei, tá bem diluidinho. Coloco e venho esfumando. Esse pincel aqui, gente, quando ele é para acabamento, então ele não vai dar para você esfumar com vigor. Se precisar esfumar um pouquinho mais, pega um pincel aí limpo, que tenha mais cerda, levemente umedecido, e ele vai te ajudar, ó. Esfumar melhor, tá? Esse pincel Condo, ele é muito delicado, e a gente não quer estragar ele tentando esfumar, né? Cantinho do pincel. Ó, passei o pincel lá no clareador pra ajudar aqui a esfumar bem essa parte aqui, tá? Nesse cantinho aqui também, entre as 3 folhas, ó. Bem aqui na ponta a gente vai deixar uma sombra, ó, onde tá apoiado. Um pouquinho mais.
Vou colocar aqui nessa parte de cima. Tá? Depois que secar, depois que você fizer toda a pintura, você achar que precisa retocar, realçar, colocar mais cor, você volta e retoca, não tem problema, tá bom? Então, a gente faz essa base primeiro, e aí depois, se precisar de qualquer detalhe, você vem acrescentando, tá bom? Vou fazer as folhas agora, um passo a passo. Vou pintar uma com vocês e vocês vão seguir o mesmo passo a passo das folhas e repetir em todas as outras folhas que tem aqui nesse desenho, para que a aula não fique muito cansativa, já que pintura em tecido ela é muita repetição. Se você assistir o vídeo, prestar bastante atenção, você vai conseguir reproduzir nas outras folhas também. E na dúvida, volta o vídeo novamente, tá bom? Entenda que não é perda de tempo, é ganho de conhecimento quando você assiste o vídeo mais de uma vez, até entender exatamente o que eu tô tentando passar pra vocês, tá? Vamos tá fazendo a folha agora, tá? Então, pra folha eu vou começar com a cor mais escura, que é o verde pântano. Arrasto para a borda aqui, ó, do centro para a lateral. Preencho bem, porque o verde pântano, ele é bem escuro, tá? Venho na pontinha aqui, ó, e vou adicionar um pouquinho desse verde pântano e puxo. Limpo o meu pincel e vou colocar o verde grama ou verde seco. No caso aqui, eu tô usando o verde seco, ó. Trabalho com verde seco. Na ponta, eu vou acabar de preencher com pistache. Ó. Esfumo bem para essa junção ficar bem bonita, tá? Venho com verde seco e vou pôr aqui abaixo, aqui, ó, no encontro dessas duas folhas. E coloco também um pouquinho do verde pântano para deixar um pouquinho mais escuro. Tá? Ó. E aí, com o pistache, eu vou terminar aqui, ó, o preenchimento. Coloco a tinta. Ó, vou esfumar bem aqui, ó, para os tons se unirem. Então, verde pântano, verde grama ou verde seco, verde pistache. E para iluminar isso aqui, eu vou usar o verde glacial. Mas se você quiser usar um outro tom de verde mais clarinho, pode estar usando, ó. E aqui eu venho, ó, tinta de um lado só do pincel. Eu vou fazendo as levuras. Pressiono no centro, levo para a borda, varrendo essa tinta. Eu levanto o meu pincel, para que termine suave. Agora, desse lado da folha já é o contrário. Eu começo pela borda, levando para o centro, ó. Pressiono na borda e levanto. Pressiono e levanto, ó. Levemente curvado para que tenha movimento, tá? Não fique aí uma levura muito retinha. Secou, você vai voltar e retocar. O que eu posso estar retocando? Tanto a sombra quanto a luz. Você pode retocar essa parte mais escura com verde pântano, pequena quantidade de tinta, e depois pode retocar a luz novamente. É sempre bom depois que secar, tá? Porque assim o tecido ele vai sugar a tinta e você vai ter certeza da quantidade de tinta que você deve colocar. Se gostar de uma pintura que não fique muito em evidência essas levuras, pode deixar mais neutrozinho. Se gostar um pouquinho mais carregada, pode adicionar mais tinta, tá bom? Desta forma, vai repetir em todas as outras folhas do desenho. Agora, eu vou fazer com vocês um botãozinho, é um botão fechado, super simples de fazer, e você vai repetir no outro que também tem no desenho. Vai usar as mesmas cores que a gente utilizou para a folha, você vai usar para fazer o botão que tá fechado da rosa. Para fazer o botão, dê preferência a um pincel menor, para ficar mais fácil para você trabalhar. Vou trabalhar com um ponto de luz na parte de cima, usando o verde glacial,
intercalo na parte de baixo aqui, ó, com o verde seco. E o restante, eu vou terminar o preenchimento, ó, com o verde pistache. Então, eu vou intercalar esses tons aqui, ó. Não se preocupe se acabar sumindo o verde glacial. Depois, a gente vai voltar e vai retocar isso aí, tá? E agora, com o verde pântano, eu vou sombrear essa parte de baixo, onde foi adicionado o verde seco. Ó, dou aquela esfumada para ficar bem juntinho as cores, para se unirem. Na parte aqui, ó, coloco e venho do outro lado com um pouquinho do pistache, ó. Tá? Ó, deixo mais escurinho aqui para ter esse volume. Puxo o cabinho tinta de um lado só com o pântano. Ó, dou uma sombreadinha. Vou lavar o meu pincel e eu volto iluminando. Tinta no canto do pincel. Tom mais claro, que é o verde glacial, e eu dou uma leve iluminada. Se precisar, vou voltar e vou retocar. Na hora de retocar, coloca a tinta aqui, com pinceladinhas você vem batendo, ó, e forma o ponto de luz. Secou, você vai retocar, tá?